Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato em mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais, e nesse vídeo eu vou trazer um artigo para que a gente possa discutir sobre acidentes relacionados à indústria do etanol. Então a gente tem percebido nos últimos anos, até nos últimos meses, a ocorrência, grande ocorrência, grandes ocorrências relacionadas a esse tipo de indústria. Inclusive, nesse ano de 2020, nós já tivemos ocorrências relacionadas a isso, que até sou um pouco estranho. Por quê? Porque a gente ainda está no período de entre-safra. E acidentes industriais grandes estão ocorrendo nesta época. Você ainda não está tendo o processamento do produto dentro das plantas. Então, isso me motivou a trazer uma pesquisa para vocês, uma pesquisa realizada em um artigo publicado em 2015, nesse periódico, o Jornal de Prevenção de Perdas em Processos Industriais. Inclusive, já deixo a dica aí para que vocês, caso queiram aprofundar seus estudos, procurem esse jornal, procurem esse periódico. Ele é muito bom, traz pesquisas muito boas relacionadas à nossa área. E pesquisadores argentinos, eles criaram uma matriz de dados baseados em 125 acidentes nesse tipo de indústria, ocorridos entre os anos de 1998 e 2014. Então, eles trazem dados interessantes sobre isso. Por que é importante, muitas vezes, esse tipo de pesquisa? Porque, muitas vezes, ela mostra o direcionamento, as lições aprendidas em relação a esse tipo de acidente. Então, a gente sabe que uma das matrizes relacionadas à segurança de processo está no conhecimento, de entendimentos e perigos, de riscos e perigos. E isso também passa pelo aprendizado também com a experiência. Então, artigos que trazem históricos de acidentes, eles são geralmente muito interessantes, até para direcionar os nossos estudos relacionados a esses tipos de eventos, como acidentes, explosões, grandes derramamentos, que inclusive é algo que a gente discute bastante aqui no canal, são eventos de baixa frequência. Então, quanto mais dados a gente tiver, principalmente em relação a esses acidentes, melhor a gente pode direcionar os nossos estudos. Pois bem, esse artigo, ele foi, como eu falei, foram de pesquisadores argentinos. Ele traz uma base de dados em relação a acidentes e incidentes envolvendo a indústria de etanol. Então, ele traz alguns gráficos interessantes, mas inicialmente, o que motivou eles a fazer essa pesquisa é que não existe dados confiáveis em relação a esse tipo de indústria. Não existem dados segmentados, por exemplo, entendeu? Isso faz com que muitas vezes as indústrias elas não tenham direcionamento. E aí não há justamente a divulgação dessas lições aprendidas que a gente falou anteriormente. Então, eles usaram como base de dados, entre notícias, jornais, entre revistas específicas relacionadas à produção de etanol, dados relacionados, por exemplo, a agências ambientais, como, por exemplo, a Agência Americana de Meio Ambiente. Então, ele traz dados bem interessantes. Então, vamos ver os gráficos, que geralmente os gráficos eles trazem uma boa visão dos acidentes que estão ocorrendo. Então, pesquisa geral deles, eles já perceberam que dos 125 acidentes, 95 envolviam incêndio. Então, eles envolviam incêndio, fogo. E 31 desses acidentes também envolviam explosões. Então, logicamente, você pode ter acidente que envolve explosões e incêndio, junto. Ou ainda só explosão, ou ainda só incêndio. Então, eles procuraram dividir essas condições, de forma que pudesse estratificar melhor os dados que eles buscaram. Vocês veem aqui que isso representa basicamente quase toda a amostra que eles fizeram. Outra coisa importante que a gente pode observar, o Brasil, inclusive, ele se configura como uma indústria importante nessa área de etanol, justamente porque o Brasil ele usa o etanol, ele tem um uso peculiar do etanol, que é a utilização do etanol na gasolina para uso em veículos. Então, há uma produção incentivada, em relação a isso. E, logicamente, a gente tem os carros flex, que também rodam com etanol, somente com o etanol. Então, há um incentivo de indústria, para esse tipo de indústria dentro do Brasil. Um gráfico aqui bem interessante que eu vou trazer aqui para vocês, ele mostra também
sobre em qual local, em qual atividade principal você teve o acidente. Então aqui, ó, se a gente observar na operação das unidades, onde geralmente você tem grande parte dos acidentes. Mas se você observar, 16% dos acidentes aos quais eles investigaram, eles estavam em fase de manutenção. Então, muitas vezes, a manutenção dessas... A gente sabe que essas indústrias elas funcionam de forma sazonal, né, de acordo com a entre-safra, durante a safra, durante a produção e durante a entre-safra. Então, a manutenção também ela traz esses tipos de acidentes, né, esses tipos de perda que a gente falou. Então, é um dado importante, né, 16% dos acidentes que eles investigaram ocorreram nas etapas de manutenção das plantas, sejam elas durante a manutenção normal, como também durante as atividades anteriores à partida das plantas, né? Uma outra coisa também, um outro gráfico interessante que mostra, que a gente pode perceber também, ó, que os acidentes eles ocorrem nas fases de armazenamento, de processamento e também de coprocessamento. Então, vejam que isso aqui agrupa também grande parte dos acidentes que ocorrem nessa indústria. Então, veja que também a pesquisa nela trouxe essa questão. Incêndios em tanque, por exemplo, né, em armazenamento, são os dos mais graves que a gente tem nesse tipo de indústria. Inclusive, nos últimos anos, tivemos incêndios em tanques de etanol. Então, mostra a importância dessa fase nas relações de acidentes que vem ocorrendo. Outra coisa também é que a pesquisa também trouxe que muitas vezes as causas dos acidentes elas não foram muito bem identificadas. Cerca de 30% dos acidentes, 29,6% dos acidentes investigados, não foi levantada as causas principais desses acidentes. Então mostra que a gente precisa ainda aprofundar mais nesse tipo de acidente, nesse tipo de evento. Então, no Brasil, por exemplo, né, no nosso país, a gente ainda não tem uma câmara, um birô específico, por exemplo, para investigações de acidentes industriais, que seria muito importante, porque traria justamente o que a gente chama das lições aprendidas, né? Teria como a gente, com os acidentes, né, tanto as empresas de um determinado grupo, como também outras empresas, né, como profissionais da área de segurança, profissionais que executam projetos, profissionais de emergência também, eles tenham um maior entendimento sobre quais são as principais causas dos acidentes. Você sabendo a causa, você pode justamente agir, né, para que você não tenha futuros acidentes. Certo? Ele também traz outros dados aqui importantes. Eu vou deixar esse artigo na descrição do vídeo, certo? Para que vocês possam ler com mais calma, analisar. Esse artigo, inclusive, eu vou guardar, que eu já estou elaborando um artigo relacionado a esse assunto. E uma coisa legal que o artigo traz, ele traz a descrição de todos os acidentes aos quais eles investigaram. A data, o local, as causas, a sequência, houve sequência de eventos, né, quais foram os reportes, né, onde eles pesquisaram, as consequências, enfim. Certo? Então, é bem interessante como também foi levantado esses acidentes e como ele mostra nos artigos. Tranquilo? Então, ó, todos os acidentes aqui, todos os 125 acidentes listados, aos quais você pode, inclusive, ter maior conhecimento. Tranquilo? Então, aqui está minha dica de hoje, né? Digamos aí, meu estudo prévio em relação ao acidente, como também a dica da publicação, né? Do periódico aos quais você pode pesquisar. E, inclusive, muita gente fala, Paulo, não tem nada em português. Infelizmente, a gente ainda não chegou nesse avanço, mas nada melhor do que um Google Tradutor aí que você já pode ter no seu celular, no computador, como eu estou acessando, para que você possa entender o que está sendo falado, né? Então, eu acho que a língua, por ele estar escrito em inglês, não é uma limitação para que você tenha esse conhecimento. Tranquilo? Então, desde já, agradeço a todos, né? Peço humildemente que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também siga a gente nas outras redes, como Instagram, Facebook e também no LinkedIn, ao qual eu estou sempre também publicando artigos. Beleza? Então, pessoal, forte abraço, até o próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais.